Paz do Senhor, irmãs. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Hoje nós estamos aqui com muita alegria, com o coração fervendo pela presença do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa sentir a presença do Espírito Santo. Que coisa linda é buscar ao Senhor e sentir que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E eu creio que hoje, com esse tema maravilhoso que me foi proposto para estar falando um pouquinho com vocês acerca da palavra de Deus, com certeza o Senhor, o Espírito Santo, aquecerá os vossos corações, assim como tem aquecido o meu coração nesta tarde. Que Deus abençoe grandemente. Vamos falar um pouquinho da palavra. A palavra de hoje se encontra em Atos, capítulo 2, versículo do 3 ao 4. Amém? E a palavra de tema diz: E apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei meditando, sabe? Eu fui, me arrumei o cabelo, passei uma base, um batom, para poder vir aqui falar com vocês acerca do Espírito Santo de Deus. E isso já começou a falar dentro de mim. Olha, você está arrumando, você está se arrumando para estar falando sobre mim para as minhas filhas. Quantas de nós estamos arrumando a nossa casa? Quantas de nós estamos buscando estar preparadas para dobrar os joelhos e clamar pela presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, é um fogo que vem sobre nós, assim como o fogo que desceu sobre os irmãos aqui de Atos 2. Louvado seja o nome do Senhor. É um fogo que transforma. É o fogo que liberta. O Espírito Santo, quando ele vem sobre mim, sobre você, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos purifica. É um povo que é um fogo que purifica, que traz pureza para minha vida e para tua vida, traz poder, traz presença de Deus. Uma pessoa visitada pelo Espírito Santo não é mais a mesma essa pessoa. Ela busca ao Senhor, ela dá lugar para que o Senhor possa operar no coração dela. E ela não é mais a mesma, porque é impossível uma pessoa que sente a presença do Espírito Santo, que carrega a presença do Espírito Santo, ser a mesma de antes. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor sobre as nossas vidas. A presença do Espírito Santo não é uma ficção, irmãos. A presença do Espírito Santo, ela é real. Ela arde dentro de mim e de você. Louvado seja Deus. Ela te faz falar em outras línguas. Ela modifica, ela purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja que o meu coração e que o teu coração seja um altar para falar sobre a presença do Espírito Santo, não com palavras apenas, mas com atitudes, com testemunho vivo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O fogo do Espírito Santo, ele desce do alto sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí vem as manifestações do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que as línguas são de fogo. Louvado seja Deus. Não é algo que eu sonhei. Não, é algo visível. Quando você fala em línguas, quando o Espírito Santo aquece o teu coração e ali vem a manifestação do falar em línguas, grandioso é o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, você fala diretamente com Deus. A palavra de Deus diz que quando eu falo em línguas, eu edifico a minha vida. E aí eu consigo falar diretamente com o Senhor. Existiam episódios na minha vida onde eu queria sempre estar, quando eu dobro os joelhos, falando em línguas. E muitas vezes eu reprimia, eu me fechava, e eu falava, meu Deus, mas eu tô orando e eu tô orando em línguas. Quem estiver perto, quem estiver ao meu redor, vai achar que eu tô na carne. Mas não, irmãs, eu descobri como é lindo, como era maravilhoso falar em línguas, porque quando eu falo na língua natural dos homens, vocês me entendem. Eu estou falando português, nós somos aqui no Brasil e vocês vão me entender. Quem estiver lá nos Estados Unidos e não compreender a língua portuguesa, o nosso português, ele não vai entender. Então eu falo para você, quando você ora em línguas, quando você clama em línguas, quando você dá lugar mesmo para o Espírito Santo e ele começa a encher os teus lábios, começa a encher o teu coração e você começa a bradar em línguas, é você e
Deus, é um relacionamento, é um sinal que você está numa intimidade, é sinal que o Espírito Santo está aquecendo a tua alma. De uma forma tão linda, de uma forma tão gloriosa. O Espírito Santo ele está te abraçando de uma forma tão maravilhosa que você pode conversar com ele. Momentos tão íntimos que só você e ele vai compreender, que só você e ele vai entender. O adversário que estiver ao derredor, até mesmo os homens naturais que estiverem ao derredor, não vão entender o que você está falando com o Espírito Santo. É o teu segredo com ele. Ah, irmã Bianca, mas eu ainda não tenho o dom de discernir, eu ainda não tenho o dom de interpretar. Oh, meu amor, mas não precisa, porque quando a gente vive esse mistério com o Espírito Santo, quando a gente vive esse momento com Deus, eu e Deus, Deus e eu, tudo que eu preciso saber, eu sinto dentro do meu interior, dentro da minha mente, dentro do meu coração, e tudo se faz novo, porque o Espírito Santo, ele traz esse novo, ele traz esse renovo, ele traz esse aconchego da minha vida com ele. Louvado seja Deus. Ele é um símbolo de purificação. Louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo vem para queimar dentro de mim e de você, o pecado, irmão, ele é expurgado. Nós passamos a viver uma vida de santidade. Louvado seja Deus. Ele traz a presença. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer aqui em Mateus 3, capítulo 3, versículo 11: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que ele. Aqui em Mateus 3, capítulo 3, versículo 11: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aqui, ele fala da vinda de Jesus, ele fala de Jesus tão maravilhosamente que ele ordenará sobre nós o Espírito Santo de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então receba sobre a tua vida, se você ainda não tem, irmãs. Busquem esse batismo com o Espírito Santo. Busquem essa intimidade com a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E você vai viver quão maravilhoso é viver o sobrenatural de Deus. Quando você é batizado com o Espírito Santo, porque muitas vezes você tem o batismo com o Espírito Santo sobre a tua vida, muitas vezes não vem com o dom de línguas. Então, muitas vezes você foi batizado com o Espírito Santo, mas você não fala ainda em línguas, mas a manifestação dos frutos do Espírito Santo sobre a sua vida é algo lindo, é algo soberano, é algo tremendo, é algo visível aos olhos. Quem chega perto de você sente a presença do Espírito Santo, que é muito diferente da presença natural, louvado seja o nome do Senhor, da presença física de um homem quando sente a presença de outro chegando. Sentir a presença do Espírito Santo, irmãs, é para quem busca, é para quem quer, é para quem dá lugar para que isso aconteça. Ah, irmã Bianca, eu não acredito que seja assim. O Espírito Santo, ele veio em Atos para a vida de todos aqueles que estavam ali. Sim, irmãs, porque a presença do Espírito Santo é contagiosa. Se eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, quando eu chego perto de você, você sente que há algo diferente sobre a minha vida. Você sente que é o Espírito Santo. Então, ele também vai tocar na tua vida. Mas para que você viva a plenitude, para que você viva o sobrenatural, para que você entenda e viver direcionada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa buscar, você precisa dar lugar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa querer. Quando eu busquei pelo Espírito Santo de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo de Deus, irmãs, eu descia de manhã no ciclo de oração, eu descia à tarde em casa, eu descia à noite nas vigílias, eu buscava no jejum, eu buscava porque eu queria com todo fervor, com todo calor a presença do Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele derramou sobre a minha vida a presença gloriosa que é ter o Espírito Santo de Deus, aleluia. E com isso, irmãs, nós recebemos o encher por completo do nosso ser. Com isso, nós somos guiados por Ele. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãs, é cheio de ousadia.
tem autoridade, tem uma unção diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa é ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai me dizer que ora seja frio, ora seja quente, mas não morno. Então, se você serve ao Senhor, não aceite a mesmice, irmãos. Não aceite viver um dia após o outro, mas aceite ser cheio, aceite buscar, aceite clamar pelo Espírito Santo e ser batizado com essa língua maravilhosa, com fogo, com fervor. Quem é cheio do Espírito Santo é avivado. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, está presente, buscando o Senhor todos os dias. Muitas vezes nós somos impedidos de estar na casa física, louvado seja o nome do Senhor, que é a igreja, todos os dias. Mas quem é cheio do Espírito Santo sente a necessidade de estar. Quem é cheio do Espírito Santo busca estar. E quando mesmo é impedido de estar por várias situações corriqueiras desta vida, ele luta até que ele possa estar. Mas, irmã Bianca, como assim? Ele não aceita não estar aonde o Senhor está. Ele não aceita não estar perto do seu Deus, porque o Espírito Santo aviva a alma, porque o Espírito Santo aviva você a buscar a palavra. O Espírito Santo, ele aviva você viver uma vida de santidade. O Espírito Santo busca que cada dia, que a cada momento, eu e você sejamos transformados, eu e você sejamos cheios, tenhamos visão dos céus, almejemos pelos céus, almejemos ir para lá. As coisas desta terra já não mais nos anima como nos animávamos quando éramos homens naturais. Ao invés de simplesmente buscar as coisas daqui, você começa a fazer de tudo para que o Espírito Santo se agrade de você, a tal forma que você comece a viver o sobrenatural, que você almeje pelo arrebatamento, que você almeje pelas coisas que são dos céus, que você passe a viver de uma forma tão linda, tão maravilhosa, aleluia, louvado seja Deus, que você almeja o céu. Você almeja andar com Ele, levantar com Ele, deitar com Ele, falar com Ele. Muitas vezes nos faltam amigos naturais nesta terra, mas quando você tem o Espírito Santo, Ele provê na sua vida coisas tão lindas, coisas tão maravilhosas, que Ele vai te trazer amizades dos céus. Lembra de José quando ele sonhava? Ele sonhava sozinho? Não, o Senhor dava-lhe os sonhos. O Senhor preparou para José momentos e amigos fiéis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele precisou passar sozinho pelo poço, quando ele precisou passar sozinho pela prisão, ele não estava só. O Espírito Santo estava lá. Quando ele precisou interpretar os sonhos, o Espírito Santo estava lá. Então ele era um homem aquecido pelo Espírito Santo. Então, minhas queridas, minhas amadas irmãs, nós precisamos ser aquecidas pelo Espírito Santo. E a nossa casa, assim como eu me arrumei para estar aqui hoje falando com você, precisa ser preparada para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, eu preciso buscar. Eu preciso estar cheia de vontade de buscar, porque a promessa do batismo do Espírito Santo, a promessa do aquecer do Espírito Santo, do descer do... Quando você jejua, você encontra. Quando você clama, porque o clamor ele é diferente da oração, ele é algo que tem que ser com mais urgência, você precisa de algo com mais urgência. Louvado seja o nome do Senhor para a tua vida. O Espírito Santo, ele não te abandona, o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele vem. Quando você chega num culto gelado, meu Deus, que culto gelado, parece mais uma geladeira. Onde está a tua presença, Espírito Santo? Ele vem. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele te capacita para pensar nas coisas que não são daqui. O Espírito Santo, ele te leva por águas, louvado seja Deus, profundas, sabe? Você para de andar sobre a superfície das águas. Você para de deixar que as águas molhem só os teus pés. Quando você pensar que não, você vai chegar em momentos dentro destas águas, onde você vai precisar nadar no Espírito. Mas isso é para aqueles que querem, isso é para aquelas que querem. Louvado seja Deus, viver esse momento de sobrenatural. Engrandecido seja o nome do Senhor. E eu te digo, minha querida, meu querido, que nesta tarde,
você se proponha a entender o sobrenatural de Deus. Que você entenda que a descida do Espírito Santo é algo coletivo, sim, mas que hoje o Senhor está te convidando a viver o individual com o Espírito Santo, para que Ele trate com você no íntimo, para que Ele trate com você, louvado seja Deus, aquilo que você não pode entregar para mais ninguém. Então hoje eu digo para você, se entregue ao Espírito Santo. Deixa ele te guiar. Deixa o Espírito Santo fazer dentro de você algo tão lindo, um mover tão sobrenatural, que nunca mais você queira viver sem. Que nunca mais você queira deixar escapar das tuas mãos. É de joelhos, meus queridos. É de joelhos que o Senhor vai nos ajudar a passar por mais este tempo. É de joelhos que o Espírito Santo vai te avivar. É de joelhos, louvado seja Deus, que o sobrenatural vai acontecer na minha, na tua vida. É de joelhos. E a palavra do Senhor, ele é fiel. E para concluir, eu te digo aqui, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, em Efésios 5:18, que vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho pelo qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a palavra do Senhor possa bradar dentro do teu coração e que nesta tarde o Espírito Santo de Deus te esclareça melhor dentro do teu interior. Que haja compromisso nesta tarde, na minha vida, na tua vida, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada vida. E eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus que não erra, que não se confunde e que não se deixa escarnecer. Em nome de Jesus, visita cada ouvido que está me ouvindo nesta tarde. Desperta, Senhor, estes corações para que te busquem, para que te glorifiquem com seus testemunhos, para que vivam uma vida de santidade, de purificação na tua presença. E que essas vidas, Pai, que se dispõem a isso nesta tarde, possam viver o teu sobrenatural, Espírito Santo. Nos enche, nos incendeia, faz arder em nossos corações o poder da tua palavra. É o que eu te peço nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Sê com teu povo. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo grande em nome